Salve família, suave? É o seguinte, se liga nesse título aqui. O Hashira que destruiria Kimetsu, Uzui Tengen Análise. Eu tô falando de um vídeo do meu mano analista, o brabo, e eu já vou deixar aquele like. Eu vou falar pra vocês, na moral. Esse título já me pegou demais, porque, mano, como assim ele destruiria Kimetsu? Ele não destruiu, ele perdeu um braço e se aposentou. Então, tô curioso. Tô curioso mesmo. E sem mais delongas, vocês estão ligados, né, ó? Se não conhece o canal dele, se inscreva. Os vídeos e as análises dele são absurdas. E vamos assistir esse vídeo. E vocês sabem, aqui a gente tem opinião sincera. Fechou? Vamos que vamos. Um dos mais fortes. Uzui, o Hashira mais rápido, um dos mais fortes, pode usar a ecolocalização literalmente igual um morcego, faz uso de vários equipamentos diferenciados e, além disso tudo, possui também a partitura capaz de prever movimentos de maneira precisa e brutal. Fora que ele tem 3 esposas. E esse é um dos maiores feitos dele, acredite. Tudo isso, é claro, sem contar a sua alta resistência, veneno e toxina, experiência como ninja e todos os itens que ele pode usar, como Tá bom, brabo pra caramba. Isso daí eu tenho que concordar. literalmente bombas a seu favor. E claro, tudo isso sem a marca do caçador, né? Então, é isso aí. Hoje falaremos sobre Uzui Tengen, um dos maiores potenciais dentre todos os caçadores de Oni e também facilmente um dos Hashiras mais poderosos dentre. Já aprendi coisa aqui nesse vídeo. Primeiro a pronúncia, porque eu falo Tengen e não Tengen, tá ligado? Mas a minha pronúncia é péssima. Então, obrigado, analista. Eu vou falar Tengen daqui pra frente. Ou tentar, pelo menos. Entre todos os apresentados. Eu não achei que faria tantos vídeos de Kimetsu por aqui, mas se você tá curtindo esse conteúdo, meu nobre, Tô. já sabe, deixa o like, inscrição, chininho e hype, e se puder, é claro, também cogite se tornar membro por preços a partir de R$ 1,99. É basicamente De graça, um cafezito pra mim chegar aqui e continuar fazendo meu trabalho, né? Então não perca tempo. E um salve a todos os membros, vocês são brabíssimos. Agora bora pro vídeo. Bora Uzui pro é o vídeo. rei do Speed Blitz em Kimetsu no Yaiba. Seus feitos de velocidade só não são maiores que seu título dado pela própria autora no Databook, onde ele é qualificado como o mais veloz em uma corrida em linha reta. Todo o conceito do personagem corre em torno de sua respiração, de sua força e de seu visual. A força de Uzui também é outro fator determinante. No fanbook, ele é dito que fica só atrás do Gyomei em força bruta, e ele é Caraca. reconhecido pelo próprio Gyomei como sendo um baita caçador proficiente, e que, embora muito extravagante, também reconhece seus próprios limites. Extravagante, Sendo assim, Uzui é maravilhoso. brabo por muitas coisas, e uma delas é por seu senso de responsabilidade e também seu autoconhecimento, sabendo avaliar bem situações e o quanto dá pra continuar ou não em uma missão. É até meio engraçado e também meio errado como ele vê os outros Hashiras, e sempre está pensando com a cabeça de baixo. No caso da Shinobu e da Mitsuri, ele vê ambas como possíveis boas mães pela questão do desenvolvimento do corpo delas. E embora isso possa parecer meio zoado à primeira vista, eu devo Zoado. ressaltar uma diferença dele para os demais caçadores. Uzui se vê como um deus muitas vezes. Ele mesmo se autoproclama como o deus dos festivais, ou em japonês, Matsuri no Kami. E isso Ou seja, só um pouquinho de ego, né? Só um pouquinho narcisista. Pelo menos é o que parece a primeiro instante. Vamos ver pra onde o analista vai. é perfeito para a criação de um personagem que se deixa levar mais por seus instintos primais, festanças e também extravagância. E é claro, tem todo um motivo Justo. para ele se ver dessa forma, que tem tudo a ver com o legado da cultura poligâmica de seu clã, que nós vamos adentrar em breve. E bom, sobre a simbologia do Matsuri no Kami, não há um único Matsuri no Kami específico dos mitos. Nos diversos festivais do Japão é possível encontrar cultos a diversos mitos específicos como Inari, Amaterasu, Susanoo, entre outros. Detalhe, já usei muito essa imagem nos meus vídeos de análise, hein? Se você não conhece meu canal, é canal Vini TV e vai estar na descrição também, tá? Vamos pra cima. Mas a principal ideia do Uzui, ao se denominar um deus dos festivais, é de ser denominado como um ser místico, acima do padrão e que preza pela comunhão e por toda sua extravagância. É engraçado porque isso acaba sendo até bem parecido com o Black Star de Soul Eater, em que sua extravagância e busca por brilhar acaba sendo o total oposto do estilo de um ninja, sempre Verdade. motivo, eficaz e silencioso. E isso tem tudo a ver com a Dito isso, Black Star do Soul Eater também é um personagem maravilhoso, gente. Mita demais. Mas olha esse estilo, esse design. Putz, mano. Tirando essa tatuagem no olho que eu acho muito esquisita. Não é tatuagem, é uma maquiagem, né? O resto, mano, é um design muito irado.
a mentalidade quebrada que ele esconde em seu passado. No passado, Tengen era do clã Uzui, e ele era um dos 9 filhos dessa família. Sim. Em seus primeiros 10 anos de vida, ele fez um treinamento rigoroso, e esse treinamento matou 3 dos seus 8 irmãos. Com 10 anos. Depois disso, ele ainda teve que matar seus próprios irmãos como tarefa para que apenas o mais forte sobrevivesse. Só que o problema é, ele não sabia que ele estava matando seus próprios irmãos. E tudo isso, em resumo, basicamente ocorreu aos seus 15 anos de idade, o que também foi a idade escolhida quando vemos a questão do casamento dentro do próprio clã, pois o clã Uzui acreditava na poligamia e o chefe do clã escolhia 3 esposas para que seu filho se relacionasse, sempre levando também em consideração a fisionomia, os traços e tudo mais para que as proles fossem apropriadas e rendessem shinobis ainda melhores. Basicamente, depois de descobrir que ele teve que matar seus próprios irmãos, Uzui discutiu com seu pai e deixou o clã junto com suas 3 esposas. Ele discordava de várias coisas sobre o clã, tanto pela cultura de ver as esposas só como barriga de aluguel, pelo treinamento Caraca, que imagens lindas que ele tá usando também, né? rigoroso e toda a cultura shinobi. E desde então, para sempre, uma culpa percorreu em seu subconsciente. Ele ficou se culpando tanto pela morte dos seus irmãos, quanto por não ter ido e matado seus pais. Gente, tem um ponto aqui que eu queria já ressaltar, tá? Isso que o clã dele tá fazendo se chama manipulação genética. Vocês já ouviram falar disso? Basicamente assim, eles elegeram o mais poderoso, o mais forte do clã. Eu jurava que o irmão dele tinha sobrevivido, tá? Aliás. E ele foi eleito o mais forte porque ele sobreviveu, ele provou isso. E já que ele foi eleito, ele teve 3 esposas selecionadas também como atléticas, fortes, bonitas, para ter mais um monte de filhos. E essa seleção vai gerando sempre o fruto mais poderoso, tá ligado? Isso aconteceu muito com cachorros, gente. Com cachorros. Onde, tipo, eles faziam... Ah, eu quero um cachorro mais dócil. Então, eles misturavam... Eles cruzavam a prole, os cachorrinhos mesmo. Você entendeu, né? Mais dóceis, e depois os mais dóceis, e depois os mais dóceis, criando uma seleção genética para que eles ficassem ou dóceis, ou pequenos, ou grandes, ou com raiva, ou fortes. Tudo isso de maneira proposital. É brutal isso. E foi o que o pai dele, a família dele, que provavelmente o pai do pai dele, o pai do pai do pai dele fizeram. Selecionando só os mais poderosos. Então, o Tengen Uzui, ele é de uma seleção absurdamente grande e cruel de seres humanos fortes. Então ele é o ápice daquela família ninja. Bagulho brutal, né? Brutal, brutal. E isso tudo o fez várias vezes dizer que ia para o inferno quando ele morresse. A culpa do Tengen é algo que o acompanha constantemente, mesmo que nem sempre ele diga isso em voz alta. A jornada do personagem como caçador de demônios é uma forma de servir para um propósito maior. É uma nova missão que apareceu na vida dele, já que em sua história não temos tanto assim o envolvimento direto de Onis. A sua culpa vem de ter matado seus próprios irmãos e não ter como reverter esse ato. E para isso ele parece esconder a faceta da culpa com a extravagância e palavras de conforto, como hipérbole sobre sua força. Ele prefere esconder toda essa culpa com essa nova máscara de um deus forte. Ele a todo momento se referenciar como um deus é uma forma dele ser escandaloso e rejeitar os valores que a família dele tanto prezava com a cultura dos shinobis. Que seria o anonimato, as sombras, a escuridão. Ele quer ser o oposto. Lembra um pouco até Naruto, talvez? Com um jeito shinobi diferente. Vamos ver o que o analista vai falar. Dito isso, gente, segue esse canal que ele é brabo demais. A própria ideologia que ele passa para suas esposas é a de priorizarem as suas próprias vidas e depois priorizarem a vida dos humanos respeitosos ao seu redor. E só completamente por último, diferente. elas priorizariam a vida dele. Essa hierarquia de prioridades é como o próprio o efeitinho, vou até voltar um pouquinho. Vidas ao seu redor. Com um Ó a psicológico edição do abalado moleque, pela como culpa, tá ficando eles seguem bravo. essa Cê é louco, hierarquia mas de esse moleque é muito prioridades bom, é ó. como o próprio Uzui enxerga o valor das vidas ao seu redor. Com um psicológico abalado pela culpa, ele segue entendendo melhor sobre a vida e até começa a parar de se culpar tanto e dizer que vai para o inferno. Isso, é claro, após as suas 3 esposas reprovarem o que ele falou.
As 3 realmente se importam com ele e cada uma tem uma simbologia específica escondida em seu nome. A começar pela Muito Suma. bom. Su, o kanji Su remete a algo necessário e essencial, enquanto Ma vem de refinamento e aperfeiçoamento. Suma, então, nesse sentido, remete ao aperfeiçoamento de algo indispensável. Eu gosto de atribuir esse significado à questão do Tengen, em aperfeiçoar a sua mentalidade com o tempo, refinando seu pensamento de culpa até alcançar a plenitude e satisfação com suas esposas no final da obra. Muito legal onde essa ele simbologia. finalmente consegue ter um filho e não parece mais afetado com o passado, mas sim satisfeito e vendo o futuro com o seu legado em mãos. Na história, ela foi a única que se voluntariou para casar com Tengen, já que quem era para ter casado com ele no lugar dela era sua própria irmã. Pois é, talarica! Agora vamos para a mais diferente das 3, a Makio. E por qual razão ela seria a mais diferente? Bom, é por seu nome ser escrito em hiragana e não em kanji. Sendo assim, seu nome pode ter vários significados, mas eles geralmente percorrem pelo sentido de algo envolvendo o masculino, guardião e verdade, gerando assim novamente um sentido amplo pro Tengen, dele ser o protetor delas 3, assim como a gente viu no arco do Distrito do Entretenimento. E ela também é a mais diferente por ser basicamente uma prima distante do próprio Uzui, pois é, em 6º lugar, né? E por último, mas não menos importante, temos a Hinatsuru. O kanji Hina significa várias coisas, desde pintinho, filhote, até mesmo um tipo de boneca específico, enquanto Tsuru é um pássaro muito referenciado no Japão pelos origamis e também é considerado como sendo uma ave sagrada. Sendo assim, o seu nome parece remeter à evolução de um pintinho a uma ave sagrada, algo mitológico. O próprio progresso do Uzui em evoluir, sair do seu ninho e voar com as próprias asas, se tornando algo muito além do esperado, assim como ele mesmo de ser um deus. A Hinatsuru era de um clã rival do Uzui e acabou sendo anexada à família e se tornando sua esposa eventualmente. E bom, já que estamos falando da simbologia de todos os nomes das esposas do nosso Hashira, agora vamos adentrar um pouco na simbologia do nome dele. O kanji U de Uzui vem de universo, enquanto o kanji Zui significa essência ou núcleo, algo central. Sendo assim, o clã Uzui significa de maneira figurada o núcleo de algo celestial, de algo divino, uma essência grandiosa em sua singularidade. Já o nome do indivíduo, Tengen, significa Ten, que é o kanji de paraíso ou divino, e Gen, que é o kanji de origem, fundamento ou princípio. Um princípio divino que cresceu no clã da essência fundamental. Uma divindade provinda de um clã totalmente único. Alguém que acredita estar no centro de tudo e que é culpado de tudo e também pode ser responsável por tudo. Esse é o significado. Baita responsabilidade, por isso que ele se diz um deus, né? Detalhe, tá, mano? Que edição gostosa de assistir, com imagens muito bem selecionadas, com exposição de palavras, kanjis. Cara, vídeo bom, família, vídeo bom. Se não curtiu, vai lá curtir, pelo amor de Deus. Significado do nome Uzui Tengen, um nome de alta responsabilidade, culpa e potencial. Ele é totalmente diferente dos outros Hashiras, isso desde seu nome, poder, potencial e simbologia. Ele é um ninja, cara. Eu diria que ele é possivelmente o segundo mais casca-grossa, somente abaixo do Gyomei. E vocês devem já estar tacando pedra em mim, né? E eu sei, é difícil de dizer isso com convicção, já que nós vimos apenas uma luta dele e ele não chegou a despertar a marca do caçador. Sendo assim, ainda é sensato e justo colocar ele abaixo do Gyu e do Sanemi, pelo potencial demonstrado de ambos. Mas eu volto a dizer aqui que isso tudo ainda é bem debatível. Eu acredito muito que o Uzui seja o segundo mais forte se não estivermos contando com as marcas do caçador. E é claro, essa parte é só a minha opinião, tá bom? Agora vamos falar do seu estilo de combate, porque daqui a pouco eu vou falar o porquê que eu acho que ele não despertou a marca. A respiração sonora é uma invenção do próprio Tengen, baseada e derivada na respiração do trovão. Por ter sido uma invenção do Tengen, acaba que fica difícil de sabermos de qualquer variação, e só temos ele como exemplo de análise. De toda forma, assim como a respiração do trovão, o foco dessa respiração está em fazer ataques velozes e com alto potencial explosivo, para assim vencer rapidamente adversários com o famoso Speed Blitz. Até por essa questão de efetividade, que nós temos poucas formas dessa respiração, já que o Uzui só mostrou 3 formas na obra, e possivelmente a gente tem algo em torno de 5 no total. Sendo assim, vamos falar aqui de algumas de suas formas, simbologias e também, por último, falaremos da famosa partitura. A primeira forma, Todoroki. Todoroki significa rugido e é basicamente um kanji único e que remete a algo realmente explosivo, estrondoso. É basicamente um ataque descendo com tudo e explodindo o adversário com força bruta e velocidade. Nada demais até então. Após isso, pularemos direto agora para a quarta forma, porque ele não mostrou nem a segunda nem a terceira.
A quarta forma significa espada do corte ressoante infinito, Kyozan Muken. Aqui temos uma sequência de cortes e explosões criados tanto pelos explosivos do Uzui quanto pelas lâminas gêmeas que ele manipula. É literalmente como se o adversário estivesse lutando dentro de um fogo de artifício, sendo tanto explodido quanto cortado simultaneamente. Cara, Essa é uma muito técnica brabo, ótima velho. para ser usada como meio defensivo, já que tudo ao redor do Uzui é atingido, cortado e explodido pelas lâminas e bombas. E por último, nós temos a última forma demonstrada do Uzui, que é a quinta forma, Meigen Soso. Mei significa algo como ressoar ou emitir som, enquanto o Gen remete a cordas musicais, que eram frequentemente utilizadas em instrumentos mais antigos no Japão. E a segunda parte da técnica é Soso, um kanji duplo que tem o mesmo significado, que é de tocar um instrumento ou executar uma melodia. A repetição do kanji é basicamente uma intensificação do verbo de tocar um instrumento, remetendo Detalhe, família, normalmente nos meus reacts eu acrescento com algumas informações ou algumas curiosidades ou alguns pontos de vista, mas esse momento tá tão informativo que é até difícil de acrescentar. É sério, tipo, tá incrível, incrível. Vídeo muito bom, muito informativo. que ele será tocado com ainda mais intensidade do que o comum, ou por um tempo mais longo que o esperado. Então, Meigen Soso pode ser traduzido como execução eterna das cordas ressoantes. É a última técnica que temos do Uzui, sem contar com a partitura, e diferente da técnica anterior, que ela é mais defensiva, essa técnica é ofensiva. É uma investida que vai cortando e explodindo tudo em uma direção Brabo, reta, né? e Vamos que vai falar? crescendo com o tempo. Esse ataque, quando utilizado com a partitura, é ainda mais poderoso e preciso, podendo E finalizar a oponentes com um partitura, hein? ritmo muito absurdo, além de prever todos os ataques. E agora vamos falar da tal partitura. A partitura musical, Fumer. Os kanjis de Fumer são literalmente uma referência à questão da partitura em si. Mas o que seria uma partitura? Partituras musicais são representações escritas de notas musicais, onde é Sim. possível entender uma sinfonia e ler padrões de notas para assim reproduzir o som eventualmente. Sendo assim, Resumindo, a partitura é basicamente o desenho melódico de uma música. Simples assim. O que você vai ter que tocar no tempo que você vai ter que tocar. É uma leitura de notas e tempo. Fume é basicamente uma passiva do Uzui. Quanto mais a luta se desenrolar, mais ele vai entender os padrões de ataque e o ritmo do seu adversário. Isso Muito até bom. chegar ao ponto em que ele finalmente consiga ler a partitura inteira, entenda o padrão e saiba exatamente o que o oponente vai fazer, onde, como e quando ele vai atacar. E tudo. Isso daí é interessante porque é uma leitura de padrão. Isso é muito legal. Eu já vi isso no próprio Demon Slayer, na hora do mundo translúcido, ou mundo transparente, onde o Tanjiro ele identifica os movimentos através da expressão e manuseio muscular e toda a condição física do seu oponente. Mas isso vai além, isso é uma previsão. Ele prevê de acordo com as movimentações. E sabe onde a gente vê isso? A gente vê isso literalmente na luta do Netero contra o Meruem, onde o Netero, aliás, onde o Meruem vai identificando todos os padrões e vícios de movimento e tendências do Netero para daí ele identificar onde ele ataca no ponto certo. Só que o Tengen Uzui utiliza isso com som, com percepção sonora. E é muito interessante, mas é praticamente o mesmo conceito. Obviamente, os inimigos do Tengen não são tão habilidosos ou têm tantas variações quanto o Netero do Hunter x Hunter. Então, por isso que ele identifica com muito mais velocidade. Da hora. Da hora mesmo, aliás. mais. Assim, vemos que o Uzui é um personagem que consegue se desenvolver muito durante uma luta a longo prazo, e sua capacidade analítica também se difere muito dos outros Hashiras. Esse é um diferencial que contrasta muito ele com outros caçadores, e eu diria que isso levanta ele muito no ranking de força. Todo Hashira tem algum diferencial, seja o Sanemi com o seu sangue, a Shinobu com os venenos, e o Uzui com a partitura. Agora, o diferencial da Shinobu Kocho, né, tipo, é um diferencial necessário, né? O Sanemi não, ele é forte e tem o sangue, que ajuda muito no combate. O Tengen Uzui é forte e tem, tá ligado, essa habilidade sonora. Agora a Shinobu Kocho só tem aquilo pra remediar a força. Ela tá começando de trás, essa é a real. Infelizmente, porque ela pra mim é incrível, fantástica. Mas eu acho que a beleza dela tá nisso. Tá nisso. Até como um inseto. O inseto ele é frágil, entre aspas, corporalmente inofensivo, mas pode ser extremamente venenoso, como uma
vários outros. Eu esqueci uma aranha, por exemplo, ou uma abelha para quem é alérgico. É interessante isso. Uma lacraia, para quem não conhece lacraia, o bicho é perigoso. Eu te pergunto, o quão forte esse carinha aqui seria se ele tivesse desenvolvido a marca do caçador? Aí é difícil Vamos falar dizer, hein? sobre Vamos isso. ver. E eu não sei se vocês entenderam o quão forte esse cara é. Um caçador ultraveloz com uma força muito acima da média, resistência a veneno ao ponto de até mesmo diminuir a sua pulsação cardíaca para evitar a contaminação do veneno em sua corrente sanguínea, mais os sentidos apurados da audição, sua furtividade e equipamento de destruição em área. O ele é Tengen absurdo. é um monstro. É um E eu quero monstro. deixar isso muito claro aqui. O cara é muito completo. É bizarro de pensar que ele não desbloqueou a marca do caçador contra o Gyutaro. E também vale lembrar que o Gyutaro estava ranqueado como Lua Superior 6, mas ele era muito mais forte do que o posto indicava. Eu acho que ele não despertou a marca do caçador justamente pelo fato de ter pouco tempo em contato com o Tanjiro, né? Que era uma das recorrências da marca. Isso também o próprio Kyojuro Rengoku não despertou a marca, mas os outros Hashiras despertaram através do treinamento que eles tiveram em contato com o Tanjiro, justamente para isso. Então, por que em um combate tão acirrado e explosivo como contra o Gyutaro, o Uzui não conseguiu desbloquear sua marca? E eu diria que isso se deve possivelmente ao veneno. E isso que eu vou dizer Veneno? agora é basicamente uma teoria minha, eu não vi em nenhum lugar, então é isso aí. Eu andei Bora, pensando tô sobre curioso. isso. A gente pode presumir que a Shinobu não despertou a marca por causa do Kekijutsu do Doma, que envolve a redução da temperatura ambiente graças ao Kekijutsu de Ok. gelo, né? Isso na Não, teoria. Isso mas ela também não participou do treinamento Hashira. Eu acho que o ponto aí é o treinamento Hashira, mas é meu achismo, tá? Porque o treinamento Hashira foi feito para eles entrarem em contato com o Tanjiro. E com quem tinha a marca, que no caso o Tokito e a Mitsuri também. Isso faz sentido, porque a marca depende da alta temperatura do corpo do Hashira. Mas faz sentido. Show, beleza até aí. Então por qual motivo o Uzui não desbloquearia a marca no caso dele? Não tinha nada de Batimento gelo. cardíaco? E aí lembramos que o Uzui estava em um combate super acirrado contra o Gyutaro, onde qualquer um deles podia ganhar. Mas o Uzui estava muito envenenado. E embora o corpo de Tengen seja bastante resistente a venenos, ele ainda assim estava mantendo o controle de seu coração para evitar que a propagação do veneno se tornasse Sim, fatal. Ou faz seja, sentido. na minha opinião, o Uzui provavelmente não despertou a marca por causa do veneno que estava em seu organismo. Ele estava controlando seu próprio coração durante a luta para que o veneno não se propagasse. E eu acho que se ele tivesse deixado isso rolar, ele teria desbloqueado a marca. Mas se ele Eu acho que você tem muita razão, o analista, né, no caso, tem muita razão, porque realmente uma das condições, aliás, são 3 condições para despertar a marca, né? Elevados batimentos cardíacos, temperatura elevada do corpo e também o contato com o usuário da marca. Um contato mais constante. Então, eu acho que esse realmente é o ponto. Faz sentido a temperatura e o batimento cardíaco dos dois, mas o fato da Shinobu não ter participado do treinamento Hashira e o Tengen Uzui ter pouquíssimo contato com o Tanjiro, eu acho que faz toda a diferença nesse caso também. ele tivesse feito isso, provavelmente ele não teria perdido um olho e nem um braço, e teria continuado no esquadrão dos Hashiras até o arco do Castelo Infinito. Verdade. O problema disso é que talvez ele não conseguisse viver em paz no futuro, com suas esposas e tudo mais, já que o seu tempo de vida poderia ter sido reduzido. Mas isso também é bem questionável. Uma das melhores interações dentre os Hashiras foi ver o que o Obanai acha do Uzui, e é muito bom ver que eles trocaram um papo sobre seus respectivos passados, e ele respeita muito a história do Uzui, em ter perdido seus irmãos e ter continuado no caminho correto. Eu achei isso muito bom. E também é interessante de ver que o Uzui em si também tem uma alta taxa de abertura com os Hashiras, de 88%, o que é bem altinha. E por último, bem vamos alto. falar do seu final, com o Uzui aposentado durante o arco do Castelo Infinito, onde ele serve apenas como guarda, juntamente do pai do Rengoku. E cá entre nós, eu achei que podia ter tido um papel melhorzinho nesse final aí pra ele. Ai, Luca, mas ele tava sem braço e sem olho. Tá, mas eu sou fã do cara, deixa eu sonhar. Essa última parte foi uma brincadeira, tá? É Justo, ironia, tá? Mas justo, enfim, justo, só queria justo. dizer que esse vídeo foi muito legal de fazer. E sobre o Uzui, é isso, rapaziada, personagem bom, personagem simples, personagem completinho, com simbologia, nome legal. Só faltou realmente mais dele, né, cara? Pô, é um personagem tão extravagante, tão Falta mais de muitos personagens do Demon Slayer, mas é o seguinte, concordo plenamente, assino embaixo com praticamente tudo que ele falou e eu achei puta de um vídeo. Então, se você não conhece meu canal, vai lá, canal Vini TV, vai estar lá na descrição, e também o canal do Luca Analista, que é brabíssimo. E até o próximo vídeo. Clica aqui para ver outro react.